Olá, PCI Concursos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Direito do Trabalho, nossas aulas sobre salário e remuneração, nossa terceira aula, e vamos começar hoje falando do adicional de transferência, que está previsto lá no artigo 469 da CLT. Não houve mudança neste artigo com a reforma trabalhista, a redação original foi mantida, e para começar temos que ter a informação acerca do adicional de transferência. Temos dois tipos, do adicional de transferência. Desculpa, vamos lá. A transferência em si. A transferência pode se dar em caráter definitivo ou em caráter provisório, ok? Veja, o ordenamento, a CLT, no artigo 468, ela veda como regra a alteração unilateral do contrato por parte do empregador que resultar lesiva ao empregado, a não ser que exista anuência do empregado para a alteração. O empregador não pode unilateralmente alterar o contrato de trabalho e trazer uma condição pior ou prejudicar o trabalhador, ok? Essa é a regra geral, que comporta várias exceções e depende muito também da análise do caso concreto. Mas o artigo 469, ele também vai dizer que a transferência em caráter definitivo do empregado, transferir o local de trabalho, o empregador que transfere o empregado para outra unidade da empresa, e desde que essa transferência implique a mudança de domicílio do empregado, do trabalhador, é vedada. Então, essa transferência em caráter definitiva para uma outra unidade da empresa, que implique, por sua vez, a mudança do domicílio do empregado, é tida como uma alteração unilateral lesiva e está proibida como regra. Os próprios parágrafos do artigo 469, o parágrafo 1º vai dizer, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º trarão exceções. O parágrafo 1º vai dizer que essa alteração é possível no caso daqueles empregados que exercem cargo de confiança, ou naqueles casos em que estiver explicitamente ou implicitamente no contrato do trabalho a real necessidade de transferência. Então o trabalhador ele já sabe de antemão, quando é contratado, quando assina o contrato de trabalho, que aquela atividade econômica ou que a atividade, as funções a serem desempenhadas, diante da real necessidade, poderão exigir, eventualmente, a transferência do local de trabalho e a transferência e, por sua vez, a necessidade de mudança de domicílio. E também naqueles casos em que houver a extinção do estabelecimento, também será possível a extinção de determinado estabelecimento, de determinada filial da empresa. Neste caso, também estará autorizada a transferência em caráter definitivo. O parágrafo 3º, por sua vez, traz a hipótese de transferência provisória, uma transferência que não tem natureza definitiva. Neste caso, autoriza-se, é possível, a lei permite que o empregador faça a transferência, desde que efetue o pagamento de um adicional de transferência. Esse adicional de transferência é de 25% dos salários que o empregado estiver recebendo, ok? Mas essa transferência provisória, qual é o tempo necessário, qual é o limite temporal que caracteriza a transferência provisória? A lei não dá essa resposta. E a jurisprudência também não tem um critério uniforme. Um critério uniforme, objetivo, pautado no tempo em que o empregado exercerá a atividade em outra localidade. Então, é uma dificuldade, porque
depende muito da análise do caso concreto e da convicção do julgador, da convicção do juiz do trabalho, da juíza do trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho. A jurisprudência não traz um critério uniforme. Tá? Então vamos lá para o quadro. Então veja, o que eu acabei de dizer está posto no artigo 469 da CLT. A regra é a proibição. Por quê? Porque poderá implica alteração unilateral lesiva por parte do empregador. Aquela mudança que não acarreta necessariamente a mudança do domicílio não é tida como transferência. O parágrafo 1º diz daqueles empregados que exercem cargos de confiança ou em que há alguma condição implícita ou explícita a justificar a transferência. Isso sempre decorrerá, melhor dizendo, da real necessidade de serviço. É lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. Ok? E o parágrafo 3º, que eu coloquei em destaque, ele diz que se houver necessidade, poderá transferir para a localidade diversa da que resultar do contrato, mas nesse caso ficará obrigado a um pagamento suplementar nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação, ou seja, deixa claro que aqui nós temos uma transferência em caráter provisório. Qual é o prazo para caracterizar uma transferência provisória? Não há um parâmetro legal acerca desse prazo. Trata-se de uma construção jurisprudencial. A jurisprudência não traz um critério uniforme, um padrão. Dependerá muito do caso concreto. Infelizmente, aqui a reforma trabalhista poderia também ter trazido um limite máximo. Um limite máximo. Por que não trouxe, né, pessoal? Aí, mais uma vez, porque essa reforma, ela quase que integralmente beneficia o empregador. Não há interesse em estabelecer um lapso temporal para o que poderá aí implicar em um maior custo para o empregador. Então, preferiram deixar como está. Ok? Adicionais de periculosidade e insalubridade. Adicional de periculosidade e insalubridade. A Constituição da República, no artigo 7º, faz menção à percepção dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade. Penosidade, não existe lei que diga o que é uma situação de trabalho penosa, embora haja diversos projetos de lei no Congresso Nacional, mas não houve até o momento um consenso em torno daquilo que pode ser tido como penoso, embora a gente possa dizer várias situações de penosidade. Muitas delas implicam penosidade e insalubridade, as condições insalubres, ok? Mas ainda não temos a regulamentação do que seja uma situação penosa de trabalho. Insalubridade e periculosidade, aí sim, aí nós temos, né, marco regulatório abundante, bastante claro e várias dezenas de regras acerca do que caracteriza insalubridade ou periculosidade. A CLT, a partir dos artigos 189, vai dizer dos dois adicionais. 189 a 192 vai cuidar do adicional de insalubridade e a partir do artigo 193 do adicional de periculosidade, ok? Vamos começar falando do adicional de periculosidade. Vejam, adicional de periculosidade, como o próprio nome diz, são atividades perigosas e a CLT vai trazer essas situações, vai pautar quais são essas situações. Não só a CLT, como legislação esparsa, principalmente
a norma regulamentadora número 16 do Ministério do Trabalho. Normas regulamentadoras são normas que dizem de saúde e segurança trabalhista. Quem edita essas normas é o Ministério do Trabalho. E essas normas se equiparam à lei. Por quê? Porque o artigo 200 da CLT estabelece que as normas regulamentadoras a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho têm força de lei. E assim faz o Ministério do Trabalho. O regime jurídico acerca da saúde e segurança do trabalho no Brasil se dá por meio de portarias editadas pelo Ministério do Trabalho. E essas portarias é que trazem as normas regulamentadoras. Nós temos, no momento, 38 normas regulamentadoras no Brasil. Normas que abrangem diversas situações, ramos econômicos, programas de prevenção de riscos ambientais, programa de controle médico e saúde ocupacional, embargo e interdição, regras básicas a serem seguidas pelas empresas para prevenir a ocorrência de acidentes do trabalho, doenças do trabalho e doenças profissionais. Nós temos norma regulamentadora de conforto nos locais de trabalho, número 24. Nós temos norma regulamentadora acerca da proteção de máquinas e equipamentos, norma regulamentadora número 12. Há uma polêmica enorme em torno da norma regulamentadora número 12, que foi modificada, e uma resistência, uma gritaria por parte dos empresários, uma norma bastante técnica e, para muitos, excessivamente rigorosa. Nós temos norma regulamentadora sobre o trabalho rural, norma regulamentadora número 31, uma norma regulamentadora de 2005, recente, o que mostra o descaso do Brasil para com a saúde e segurança dos trabalhadores rurais, de certa forma, demonstra isso, como tardiamente essa questão foi tratada em minúcias, as peculiaridades do meio ambiente do trabalho rural. Nós temos norma regulamentadora de trabalho em altura, norma regulamentadora número 35, de trabalho em hospitais, norma regulamentadora número 32, de trabalho em frigoríficos, norma regulamentadora número 36, ok? E a norma regulamentadora que trata da periculosidade é a de número 16. Por sua vez, a norma regulamentadora número 15 trata de insalubridade. Tanto no adicional de periculosidade como no adicional de insalubridade, há necessidade de previsão expressa na norma regulamentadora ou na lei da situação, um enquadramento legal, dizendo que determinada atividade, determinadas funções se caracterizam como insalubres ou como perigosas. No caso da periculosidade, nós temos trabalho com explosivos, trabalho com eletricidade, trabalho em motocicleta, trabalho daqueles que, de profissionais vigias e vigilantes, que podem ser vítimas de atos de violência física, ok? Temos também radiação ionizante, trabalho em hospitais, em clínicas, em laboratórios, onde há contato com radiação ionizante. Todas essas situações são tidas como perigosas. Mas veja, tem que estar previsto em lei. Não é um rol exemplificativo, é um rol exaustivo, ok? E qual é o percentual do adicional de periculosidade? 30% sobre o salário base do empregado. 30% a mais. Reflete em outras verbas? Reflete, nós veremos que sim, porque tem natureza salarial, agrega ao salário, agrega à remuneração. É uma parcela componente da remuneração, assim como as horas extras que nós estudamos. Certo? Então, venham comigo aqui para o quadro. Base legal do adicional de periculosidade. Artigo 7º, inciso 23. Vai prever aqui, né, adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade. Fazer menção, tá, pessoal? O artigo 193 vai trazer um regramento mais minudente. E aí teremos também a NR
16 do Ministério do Trabalho. As atividades perigosas listadas no artigo 193 da CLT: explosivos, inflamáveis, energia elétrica, trabalhadores em motocicleta, os motoboys, e a gente tem uma lei falando só de motoboy, sujeitos a roubos e violência física, vigias e vigilantes. Lembrando que há uma diferença entre o vigia e o vigilante. O vigilante é uma atividade controlada pelo Ministério da Justiça, pela Polícia Federal, requer uma série de requisitos para ser vigilante, o que não acontece com o vigia. O vigia cuida do patrimônio, mas não se equipara ao vigilante. Radiações ionizantes ou substâncias radioativas, certo? Tudo isso dá aso ao adicional de 30% sobre o salário base. Importante esse termo, só sobre o salário base. Sempre que eu falar em periculosidade e insalubridade, haverá a necessidade de prova técnica. No âmbito do processo do trabalho, a perícia, a prova pericial, prova pericial a ser produzida pelo médico ou engenheiro do trabalho, esses dois profissionais, será obrigatória. Artigo 195 da CLT. Casos em que a perícia é dispensada, excepcionalmente a perícia poderá ser dispensada se o empregador já efetua o pagamento do adicional, espontaneamente. Então não há necessidade da perícia, porque o próprio empregador já reconhece a existência. Então ele não pode simplesmente deixar de pagar, a não ser que aquela situação de risco não exista mais. Ok, pessoal? Reflete nas seguintes verbas: 13º, férias mais 1/3, fundo de garantia e aviso prévio. Vocês percebam que ficou de fora aqui o DSR, o descanso semanal remunerado. Por quê? Porque no adicional já se inclui o pagamento do DSR. Já se entende que o adicional remunera o descanso semanal remunerado, diferentemente do adicional de horas extras, certo? Possibilidade de cumulação com o adicional de insalubridade é vedada pelo artigo 193, parágrafo 2º da CLT. Veja, pessoal, existe uma discussão no momento no TST se é possível cumular o adicional de insalubridade com o de periculosidade. O que você vai responder numa prova objetiva? Que não, porque o 193, parágrafo 2º da CLT veda. Agora, em concursos mais exigentes, em concursos em que há prova dissertativa, se cair essa pergunta, você deve conhecer o debate atual que ocorre no Tribunal Superior do Trabalho, certo? Inclusive, há lá recursos de revista repetitivo, esses recursos serão julgados e vai se formar um precedente. Prevalece neste momento o entendimento da impossibilidade de acumulação. Mas saibam que existem julgados, a briga é grande lá no TST, dizendo da possibilidade de cumulação se os fatos geradores forem diferentes, ok? Se a situação de fato for diferenciada, uma situação em que há insalubridade, uma situação em que há periculosidade, neste caso é possível cumular. Então, por exemplo, existe lá insalubridade por ruído excessivo e existe periculosidade por trabalho com explosivos. Neste caso, os fatos geradores são diferenciados. Então, neste caso, uma interpretação sistemática, uma interpretação conforme à Constituição, permitiria a possibilidade de cumulação. Mas não é o que diz o 193, parágrafo 2º. O 193, parágrafo 2º da CLT não faz essa diferenciação. Para que haja periculosidade, o contato deve ser permanente ou intermitente. Então, tem que estar em contato permanente com a situação perigosa. Ou intermitente. Intermitente é aquilo que ocorre de forma um dia sim, um dia não, ou determinadas horas de um dia,
Vejam, isso é intermitente. Se houver contato esporádico, eventual, ou ainda que intermitente, por períodos reduzidíssimos, não há que se falar em periculosidade. O mesmo raciocínio para o adicional de insalubridade. E veja, a jurisprudência do TST não admite redução do percentual ou o pagamento proporcional do adicional de periculosidade. Não pode reduzir o percentual de 30%, não pode efetuar pagamento proporcional ao tempo de exposição. Agora, com a reforma traz expressamente a possibilidade do acordo ou convenção coletiva de trabalho enquadrar, trazer graus, trazer um enquadramento da insalubridade e da periculosidade. Mas os juízes não, a maioria da magistratura, o Ministério Público do Trabalho diz que essa possibilidade afeta, ela viola direito indisponível, norma de saúde e segurança trabalhista, e que isso não será possível. Então volta à discussão, né? A jurisprudência do TST, pessoal, oscilou muito. Antigamente dizia que era possível reduzir o percentual, que era possível o pagamento proporcional. Voltou a dizer, mais recentemente, mudou a redação, dizendo que não admite, e agora com a reforma, volta o debate se é possível reduzir percentuais e fazer pagamento proporcional. Mas é o que nós podemos dizer no momento em que isso não é permitido. Vamos ver como se comporta a jurisprudência. Ok? Adicional de insalubridade. Vamos continuar aqui, pessoal. Aí eu tenho o mesmo inciso da Constituição, os artigos 189 a 192, e que são atividades insalubres. São aquelas que expõem o empregado a agentes nocivos à sua saúde e que ultrapassam um limite de tolerância. Exemplos: agentes químicos, chumbo, agrotóxicos, benzeno, biológicos, bactérias e vírus, físicos, ruído, calor, umidade. Existem vários anexos na NR15. Cada anexo trata de um grupo de agentes de riscos diferenciados que dão aso à insalubridade. São muito mais hipóteses do que aquelas previstas para a periculosidade. Tem que ter previsão. Se não estiver lá na norma regulamentadora número 15 de uma forma expressa, não há que se falar em insalubridade. Para a periculosidade da mesma forma. Necessidade de prova técnica, da mesma maneira que a periculosidade. E a base de cálculo aqui, pessoal? Lá é 30% do salário base na periculosidade. Aqui, vejam, salário mínimo, 10%, 20% ou 40%. Risco mínimo, risco médio, risco máximo. Ah, onde vai estar isso, professor? Vai estar lá no anexo da NR15. Lá vai dizer se o risco é mínimo, médio ou máximo. Fiquem tranquilos. A própria norma legal vai trazer isso. Mas veja, o STF, aqui ficou DTF, né, pessoal? Leiam aqui STF, Supremo Tribunal Federal. Tem uma súmula vinculante que proíbe o uso do salário mínimo como indexador para o cálculo do adicional de insalubridade. E aí, como fica? Aí fica o seguinte: a necessidade de uma lei que traga um critério de pagamento do adicional de insalubridade. Não pode haver substituição por um critério judicial, sem lei. É necessário que o legislador diga qual será a base de cálculo, qual será o parâmetro para cálculo do adicional de insalubridade. Só que vejam, essa lei não existe, essa lei não veio, nem mesmo depois do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então, enquanto a lei não vem, o TST decidiu e o STF concordou que vamos manter o salário mínimo. Veja, é uma inconstitucionalidade que está declarada, porém houve uma modulação para entender que enquanto não advier uma lei
utilizamos como parâmetro o salário mínimo. Por quê? Porque senão significaria deixar de pagar o adicional, o que não é possível. Porque a Constituição diz da necessidade de pagamento desses adicionais. Vai refletir em quais verbas? 13º, férias, fundo de garantia, aviso prévio. Novamente, assim como no adicional de transferência, no adicional de periculosidade, o DSR fica de fora. Contato deve ser permanente ou intermitente. Naqueles casos de jornada, de prorrogação de jornada de horas extras em atividades insalubres, só é possível fazer horas extras em atividades insalubres acima de 8 horas se houver autorização prévia do Ministério do Trabalho. Só o Ministério do Trabalho que pode autorizar. Mas veja, a reforma diz que essa autorização não será necessária no regime 12/36. Pessoal, se mais de 8 precisa de autorização, por que no 12 não vai precisar? É incongruente, é incoerente. Ah, porque tem 36 horas de descanso. As 36 horas de descanso não neutralizam os riscos ao organismo em um regime de 12 horas de trabalho. Não importa, você pode trabalhar 12 e descansar 30. Você esteve sujeito a riscos por um tempo que seu organismo não está preparado. Ok? Então, essa disposição é mais uma que gerará muita polêmica nos próximos meses, nos próximos anos, no Judiciário Trabalhista. Ok? Veja, se o equipamento de proteção individual eliminar o risco, não tem que se falar em adicional. Só se eliminar. Se reduzir, continua tendo que falar em adicional. Ok? Vale também para a periculosidade. Tudo bem, pessoal? Então, tivemos aqui a oportunidade de falar do adicional de transferência, do adicional de periculosidade e do adicional de insalubridade. Terminamos essa aula com esses adicionais, terminamos de falar dos principais adicionais e agora, na próxima aula, vamos prosseguir, vamos falar aí de parcelas, tem muita coisa ainda para falar sobre a temática salário e remuneração. Ok, pessoal? PCI Concursos, espero vocês para a próxima aula, para a nossa continuação. Um grande abraço, até lá!